Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus esteja nos abençoando com a porção da sua palavra. Peço perdão aos irmãos, ainda continuo com a garganta bem ruim, com bastante tosse, né? O presbítero Daniel hoje pela manhã também manifestava os mesmos sintomas aí de tosse e irritação, e como nós partilhamos aí o mesmo problema que a renite, a sinusite, sabemos o sufoco que estamos passando nesses dias de ar muito seco, né? E daí o uso de máscara constante, isso tem dificultado muito a nossa vida, né? Muita tosse, muito espirro, muita dificuldade e a voz vai encurtando. Mas estamos aqui, queremos celebrar culto ao Senhor. Então eu quero te convidar aí no teu lar, na tua casa, a fechar os teus olhos, curvar a tua fronte, nós vamos orar. E já prepara de antemão o Salmo 67, que nós vamos ler, Salmo de número 67, e depois estaremos então fazendo a leitura depois da oração. Oremos. Pai Santo, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Em nome de Jesus, o teu Filho e Senhor nosso, nós já chegamos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos conduzir em todos os atos desse culto. Dirige, Pai, nossas orações, nossas palavras, nossa meditação. Deus, a leitura da tua palavra, Deus, o meditar da tua palavra, a explanação da tua palavra, o cantar dos nossos lábios. Pai, em todos os atos desse culto, ser presente, nos conduz, nos dirige com teu Santo Espírito, e que tudo que façamos, ó Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, que em nenhum momento o homem seja exaltado, que em nenhum momento o homem seja glorificado, mas que o Senhor seja glorificado, exaltado e adorado por todas as nações, de maneira especial por todo o teu povo que se reúne como igreja para prestar culto ao Senhor. Assim nós oramos, pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amada igreja, então vamos ler o Salmo 67. Eu estarei lendo aqui, você lê aí no celular, acompanhe a leitura. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se, exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Meus amados, meus queridos, é tempo de louvar, de bendizer e de adorar ao nosso Deus. Eu quero convidá-los a, nesse instante, que vamos adorar a Deus, possamos cantar juntos o hino de número 52 do Inário Novo Cântico. Hino 52 que diz assim: saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, ao rei que se humilhou na cruz, com glória coroai. Cantemos, hino 52. Arcanjos adorai.
entoar louvores, entoai ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Oh, raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Irmãos, leamos também no livro dos Salmos, o Salmo de número 32, Salmo 32. A palavra de Deus, assim, nos convida a chegar diante dele e confessar os nossos pecados, as nossas iniquidades. E então, a palavra de Deus assim nos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim nós somos chamados à presença do nosso Deus, para confessar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, e tendo a certeza que Deus nos perdoa em Cristo Jesus, nos remiu no sangue dele e nos lava no sangue dele de todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. Façamos um minuto de oração silenciosa enquanto você faz a tua oração aí no teu lar. Estarei orando aqui e depois nós vamos cantar o hino de louvor a Deus, um hino de gratidão a Deus, um hino que mostra que nós, quando pecadores, vagueávamos aflitos, mas Jesus veio e nos remiu na cruz do Calvário, que é o hino de número 64 do Inário Novo Cântico. Oremos. Pai Santo, mais uma vez na Tua santa presença, confessamos, ó Deus, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas. Pai, nos sentimos envergonhados, nos sentimos, ó Deus, pesados com a Tua mão sobre nós quando pecamos, ó Deus, porque estamos distantes do Senhor. Ó Deus, mas quando se achegamos a Ti, o Senhor nos promete na Tua palavra que o Senhor é fiel e é justo para nos perdoar os pecados, porque nos são perdoados não pelos nossos méritos, ó Deus, não por aquilo que conquistamos, mas por aquilo que Teu Filho Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ó Deus, em Cristo Jesus nos achegamos à Tua presença e nos confessamos como pecadores. Reconhecemos, ó Deus, nesse instante todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas culpas, todos os nossos erros, aquilo que fizemos por ações, por omissões, aquilo, ó Deus, que brotou no nosso coração, ó Deus, que permitimos que chegasse, ó Deus, até a nossa boca, ó Deus, permitimos que chegasse ao nosso entendimento, aquilo que ouvimos, que vemos e que de maneira errada julgamos. Pai, tudo aquilo que fizemos, o que deixamos de fazer, que, ó Deus, produziu em nós pecados e que, ó Deus, provocou a Tua ira. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor se compadeça de nós, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, nos lave, nos purifique de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado. E que o Senhor lance no mais profundo do abismo, ó Deus, os nossos pecados, para que o Senhor não se lembre deles, ó Deus. Confessamos, reconhecemos que estamos errados e que carecemos do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua salvação. Ó Deus, por isso confessamos em nome de Jesus e te pedimos perdão em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Cantemos o hino de número 64 do Inário Novo Cântico.
de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido vagueava aflito, e em densas trevas meu andar seguia, tu me buscaste lá dos céus, mandando luz que me guia. Quando oprimido por mundano jugo, em maus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, peito e bondoso, não me recusaste, e em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém. Amados irmãos, a palavra do nosso Deus também no livro dos Salmos, Salmo 66. Salmo 66 diz assim para nós, no verso 20: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Mas na igreja é um momento de louvarmos e bendizermos a Deus, também reconhecendo que necessitamos dele, e que ele não tem rejeitado a nossa oração, tem ouvido a nossa oração e tem derramado sobre nós toda a sua graça. Então eu quero pedir aos irmãos a continuarmos orando pelo bem comum da igreja, sínodo do presbitério, conselho, junta diaconal, escola bíblica, professores e alunos, departamentos, líderes de sociedades internas, mas também pelo nosso seminário, pelo nosso casa-lar, pelo nosso hospital. Esse é o bem comum da igreja que devemos orar todos os dias. E também orar pelas famílias da nossa igreja, pelos casais, pelas crianças, pelos idosos e pelos enfermos. Pelos enfermos e pelos idosos de maneira muito especial. Lembrando da irmã Lídia, da irmã Iraci, o seu Onésimo, o irmão presbítero Onésimo, também irmã Luzia, também irmã Leondina, irmã Conceição e irmã Iremar, Ezequiel, todos os idosos, se esqueci de algum, todos eles. Se esqueci de alguns, me perdoem. Orar por todos eles. Também orar, irmãos, pelos enfermos, presbítero Onésimo que está hospitalizado, pelo pai da irmã Sandra, pela recuperação da saúde dele, também pela salvação em Cristo Jesus. Também orar pelo pai da Madalena, nos mesmos termos.
orar pela vida da Sônia, pelo tratamento dela, orar pela vida da Vladirene e tantas pessoas que são colocadas nos nossos motivos de oração. De maneira especial também a gratidão pela vida da Fernanda, que está se recuperando da Covid, gratidão pela vida da Zeni, que se recuperou, irmã Leondina, que se recuperou, Gesa, Delíria. Temos motivos de orar em gratidão e também em petição a Deus. Então eu quero te convidar aí no teu lar a orarmos, clamarmos a Deus neste momento de oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor já ouviu, Deus, tudo aquilo que citamos aqui como motivos e necessidades de oração nossa. Pai, seja o Senhor realmente gracioso para conosco, como diz a Tua palavra. Não nos rejeite a voz da oração, não aparte de nós a Tua graça. Pai, derrama sobre todos esses irmãos e irmãs, departamentos, ó Deus, da nossa igreja, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua provisão, o Teu livramento, a Tua restauração, a Tua sustentação, ó Pai. Em Cristo Jesus, seja o Senhor Deus bem presente em nossas vidas, com Teu Santo Espírito nos ilumina, nos instrui e nos edifica. Pai, colocamos esses amados diante do Senhor, estas nossas causas diante do Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor seja gracioso conosco, que nos atenda à voz da oração, mas não conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Porque o que o Senhor faz é infinitamente melhor do que aquilo que nós pedimos, que nós sonhamos ou imaginamos. Que os Teus ouvidos estejam atentos para ouvir o clamor da Tua igreja, o clamor do Teu povo, o clamor do Teu servo, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã. Quero te pedir também bênção especial à vida e à família do irmão Wagner e irmã Adriana, sobre eles, sobre o Heitor, sobre o Guilherme, Pai. Que o Senhor venha, Deus, cuidar dessa família, ó Deus, também da vozinha que veio para cá para ajudá-los nesse tempo que eles estão precisando, Pai. Abençoa essa família, Pai, que é tão amada e tão querida de nós, ó Deus. Supre suas necessidades, livra-os, ó Deus, de qualquer tipo de tribulação, ó Pai. Abençoa todos ali, ó Deus, presentes naquele lar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, seja gracioso com eles, ó Pai. Abençoa eles também. Lembramos dos nossos profissionais, irmãos profissionais da saúde, ó Deus, o Wagner, a Adriana, a Andréia, a Rose. Pai, todos aqueles que trabalham e estão enfrentando, ó Deus, as dificuldades dessa pandemia. Pai, abençoa também os profissionais do comércio, profissionais da área do transporte coletivo, que estão tão, ó Deus, à frente, recebendo pessoas a todo momento e estão vivendo um risco ainda maior, Pai. Ser gracioso, ó Deus, com esses irmãos, dada a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu livramento. Abençoa os enfermos, aqueles que necessitam da cura, ó Deus, aqueles que necessitam ser tocados pela Tua mão poderosa. Toca-lhes, ó Deus, com a Tua mão poderosa de cura, de milagres, restaura-lhes a vida, restaura-lhes a saúde, e aqueles que precisam ter um encontro contigo, um encontro de salvação, o Senhor se revele a eles como Deus Salvador. Assim nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, na data de ontem, 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega nas portas da Catedral de Wittenberg suas 95 teses, onde reafirmava a necessidade da Igreja de então retornar às Santas e Sagradas Escrituras. Por isso, no dia de hoje, nós queremos falar com os irmãos, queremos aprender com os irmãos, queremos explanar para os irmãos as Santas e Sagradas Escrituras na segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 3, texto que muito conhecido da igreja. Então a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 em diante, né? Eu falei o verso 16, que é o mais conhecido, mas o verso 14 ao verso 17 nós vamos fazer a leitura. Eu convido então os irmãos a lermos o texto que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem aprendestes e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez a Tua palavra está diante de nós e por si só ela é viva e eficaz. Por isso, ó Deus, te pedimos, em nome de Jesus, que com Teu Santo Espírito o Senhor venha nos conduzir no estudo dessa noite. Deus, na meditação da Tua palavra, possamos aprender, ser edificados, restaurados, ó Deus, instruídos, exortados, educados, ensinados,
ó Deus, se necessário forem repreendidos, ó Deus, diante das tuas santas e sagradas escrituras, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, o coração do teu povo, da tua igreja. Ó Deus, realmente que a tua palavra vai e produz os frutos para a qual ela está sendo lançada. Pois assim nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor nosso, hoje e sempre. Amém. Nosso texto muito conhecido nosso, né? E como eu dizia, a reforma protestante ela nasce no fervilhar de uma igreja que havia se distanciado das Sagradas Escrituras. Quando a igreja romana havia partido para caminhos muito distantes das Sagradas Escrituras, Deus usa aquele homem, Martinho Lutero, para buscar o retorno da igreja, aquilo que é a sua essencialidade, sua essência, que são as Sagradas Escrituras. Lá, naquele ano, a igreja já havia chegado ao ponto de vender o perdão dos pecados. As chamadas indulgências, as cartas papais. Então, Martinho Lutero é usado por Deus para ir até a igreja e mostrar, dar de dedo naquela igreja e mostrar os seus erros. Ele não queria criar uma nova igreja, mas ele queria reformar a igreja de então. Ele queria que a igreja de então voltasse a ser o que era no princípio, como uma igreja primitiva. Igreja que pregava o verdadeiro evangelho e que pregava Cristo Jesus como salvação de todo aquele que nele crê. Mas, havendo a recusa da igreja de então, da liderança da igreja de então, chegou o ponto que Martinho Lutero reconhece que não há mais como reformar a igreja, a não ser que a igreja voltasse aos princípios das Sagradas Escrituras. Não havia como reformar aquela igreja. Então nasce o que nós conhecemos como igreja reformada, igreja protestante, igreja que se apartou da igreja romana para voltar às Sagradas Escrituras, voltar ao que era a igreja primitiva de então, a única igreja verdadeira. A igreja que Cristo Jesus erigiu, a igreja que Cristo Jesus edificou, é a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que foi que teve seu início com os apóstolos. Não a igreja romana, que fugiu para longínquos sertões, que já não mais estava perto das Sagradas Escrituras. Então, olhando para esse texto, nós queremos buscar com os irmãos, na essência desse texto, aquilo que é a essência da igreja, como igreja reformada, sempre se reformando, como igreja que deve permanecer sempre nas Sagradas Escrituras. O que o texto nos diz? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A essência da igreja são as Sagradas Escrituras. É a Bíblia Sagrada. A igreja de outrora havia fugido dela. E a igreja de hoje também permanece com essa necessidade de voltar-se para as Sagradas Escrituras. Nós, como cristãos reformados, nós, como igreja presbiteriana, precisamos cada dia mais pregar o verdadeiro evangelho. Se vemos por aí afora tantas coisas que estão sendo maquiadas como um evangelho, vemos por aí tantos templos que são maquiados como igreja, nós precisamos, como igreja presbiteriana, como igreja reformada, como igreja cristã, bater nessa mesma tecla de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, de pregar as Sagradas Escrituras de Deus Pai, as Escrituras inspiradas por Deus, permanecer naquilo que fomos inteirados, permanecer naquilo que aprendemos, sendo nós cristãos que foram convertidos já em idade adulta, ou nós cristãos que nascemos em berço cristão e fomos ensinados nas Sagradas Escrituras, que aprendemos, sabendo de quem aprendemos, nossos pais, nossas mães, nossos avós, bisavós. Sabemos que as Sagradas Escrituras têm sido pregadas nos arraiais da igreja reformada. Então nós precisamos permanecer nessas sagradas letras, nessas Sagradas Escrituras, e pregá-las àqueles que estão sendo convertidos e estão sendo levados para um falso evangelho, convertidos num falso evangelho, convertidos num falso Cristo, que não é o Cristo das Sagradas Escrituras.
Nós, como igreja reformada, precisamos nos questionar: será que a igreja de hoje não precisa de uma reforma? E quando nós olhamos para o contexto de igreja brasileira, do evangelicalismo brasileiro, nós vemos que o evangelho no território do Brasil, no território brasileiro, que o evangelho da igreja brasileira precisa ser o evangelho da reforma, precisa ser reformado, precisa voltar à essência da Sagrada Escritura, à essência do evangelho da reforma. Porque temos visto tantos falsos evangelhos sendo pregados. Temos visto cada dia mais igrejas falsas se levantando. Eu já fui procurado por tantos para pregar a palavra, para ensinar as Sagradas Letras, e muitos que estavam em igrejas pentecostais, neopentecostais e seitas, que não têm pregado a palavra de Deus, que têm até batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não têm pregado o verdadeiro Cristo, não têm pregado as Sagradas Escrituras, como Paulo vem falar ao jovem Timóteo: permanece naquilo em quem fosses inteirado, permanece naquilo que aprendestes. Nós devemos permanecer como igreja. Se a igreja evangélica brasileira tivesse permanecido naquilo que são as Sagradas Escrituras, ela não tinha se desviado tamanhamente do caminho da cruz. Não haveria hoje o sincretismo que existe dentro do arraial da igreja evangélica brasileira. Nós precisamos voltar-se às Escrituras e pregar Cristo Jesus, salvação para todo aquele que nele crê. Mas qual é o evangelho que tem sido pregado por aí? O evangelho que satisfaz o ego do homem, o evangelho que exalta o homem, o evangelho que idolatra o homem, o evangelho que coloca Cristo Jesus como seu servo. Eu vi outro dia o reverendo Nicodemos comentando algo que ele havia presenciado. Ele dizia assim, que numa igreja pentecostal, o pastor chamava à frente aqueles que quisessem testemunhar, e então perguntava: qual foi a bênção? A bênção, pastor, é que eu comprei um carro novo. Ah, glória a Deus. Qual foi a bênção, irmão? A bênção é que comprei uma casa nova. Glória a Deus. Qual foi a bênção, irmão? A bênção do emprego. Glória a Deus. E daí, de repente, ele chama uma irmãzinha e diz lá: conta a sua bênção, irmã. E ela diz: pastor, todos os meus pecados foram perdoados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque eu encontrei Jesus. Eu estava perdida e Ele me encontrou, né? Fui achada por Cristo e os meus pecados são perdoados. Aí o pastor daquela igreja diz: glória a Deus, irmã, glória a Deus. Mas conta a bênção agora. Ou seja, chega a soar quase que hilário. Mas é triste que as pessoas só estão procurando bênçãos que satisfazem o seu coração, o seu ego, o seu egocentrismo, né? É um hedonismo. E quando pessoas que reconhecem que a bênção maior é ter sido salvo na cruz do Calvário, eles acabam perdendo a essência do Evangelho por não reconhecer que essa é a bênção maior. Cantam que o melhor de Deus está por vir, mas o melhor de Deus já veio, que é Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Por isso nós, como igreja, precisamos permanecer nisso que nós fomos inteirados, permanecer nisso que nos foi ensinado, que são as Sagradas Escrituras, e continuar pregando esse Evangelho e pregando até mesmo às igrejas, aos pastores, aos cristãos, entre aspas, que estão nesses arraiais, que estão se perdendo, porque só querem saber da bênção, do glória e aleluia, mas não conhecem o Cristo de verdade. Não conhecem a cruz do Calvário, não conhecem a necessidade que o homem tem de pecador ser jogado ao pó e reconhecer o senhorio de Cristo. Que Deus é exaltado, que Cristo é exaltado, que o Espírito Santo é exaltado e que o homem deve diminuir a cada dia mais. Esse é o evangelho que Lutero queria pregar, é o evangelho que Lutero pregou, esse é o evangelho que Calvino pregou, que Zwingli pregou. Este é o evangelho da reforma. Esse é o evangelho que nós devemos permanecer e não aceitar o sincretismo brasileiro, onde foi trazido para dentro da igreja evangélica brasileira o copo d'água em cima da TV, do rádio, para ser abençoado. A rosa ungida, o manto ungido, o óleo de Israel,
a água do Rio Jordão, um sincretismo com tantas outras religiões que adentraram o Brasil desde a sua descoberta. Cristo não nos pede para subir 365 degraus, fazendo promessa. Cristo não nos pede para comprar a rosa, o óleo, a água. Cristo se apresenta a nós como Senhor e Salvador. Este é o Evangelho que salva gratuitamente na cruz do Calvário, sem exigências, mas graciosamente nos é ofertado. Caminhando, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. As Sagradas Escrituras são úteis. A Bíblia é útil para ensino, para nos ensinar como pessoas, para também nos ensinar a transmitir esse ensino àqueles que estão sob a nossa guarda. As Sagradas Escrituras nos ensinam em todas as áreas da nossa vida, emocional, psicológica, racional. Nos ensinam a ter um bom casamento, ter boas finanças, agir no comércio, comprar e vender. Nos ensinam a prostrar-se em culto a Deus. Nos ensinam a orar. Nos ensinam em tudo aquilo que é necessário para sermos homens e mulheres de Deus. Ela nos é o manual de ensino para nós. E deve ser também dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Se fizéssemos um comparativo do Evangelho, do ensino das Sagradas Escrituras que eram proferidos há décadas atrás pelos nossos avós, bisavós, da forma como nossos avós receberam o ensino e a forma que nós estamos dando o ensino aos nossos lares, aos nossos filhos, será que há compatibilidade? Será que nós estamos ensinando as Sagradas Escrituras dentro do nosso lar com a mesma ênfase que o nosso avô, nossa avó pregava? Será que o nosso ensino dentro do lar tem sido com a mesma força, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação para ensinar os nossos filhos, ou ensinar os nossos netos? Será que da mesma maneira que nós aprendemos, nós estamos transmitindo? Nós precisamos nos afadigar nas Sagradas Escrituras para aprender e para ensinar. Tenho visto que nos dias atuais o ensino das Sagradas Escrituras dentro do lar tem sido tão pouco, tão pequeno, tão fraco, tão frágil, que nossas crianças estão crescendo sem ter contato real com as Sagradas Escrituras, sem aprender de fato as Sagradas Escrituras. O que é Jesus Cristo, o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Sagrada Escritura é útil para ensino, para que nós aprendamos, para que nós também ensinemos uns aos outros, ensinemos aos nossos filhos, aos nossos netos, da mesma maneira como fomos ensinados, da mesma maneira como fomos doutrinados nas Sagradas Escrituras. E também ensinar como igreja, como líderes, como pastores. Quantos cristãos hoje estão se acomodando, líderes de igreja, em receber o membro, dar-lhe uma aula de catecúmenos, um curso de catecúmenos, e então, depois que recebem o batismo, fazem a profissão de fé, são deixados ao léu para que aprendam da maneira como acham que deve ser. Não há doutrinamento, não há ensino, não há dedicação, não há afadigar-se nas Sagradas Letras dentro da igreja para com aqueles que já foram batizados. E há essa necessidade. Nossa igreja, infelizmente, está cheia de cristãos batizados, professos e neófitos, que não sabem as Sagradas Escrituras, que não conhecem a sua igreja, que não conhecem o seu povo, não conhecem a sua história. Continuando, a Sagrada Escritura é útil para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Nós, quão difícil tem sido ser líder, pastor, presbíteros, conselho, nos dias de hoje. A igreja não quer ser corrigida. Os irmãos não querem ser educados. Os irmãos não querem ser doutrinados pelas Sagradas Escrituras. Quando o pastor interpela, quando o pastor interroga alguém sobre seu pecado, sobre seu erro, sobre sua queda, a primeira coisa que ouve é: você é quem para me dizer isso? Você é tão pecador quanto eu. E esquecemos, a igreja esquece, o cristão esquece que o pastor, o presbítero, o conselho foi colocado por Deus na sua vida, na vida dele,
para que seja cuidado por Deus em repreensão, em correção e educação. Esquece que o seu líder foi escolhido por Deus para estar em sua vida, para corrigi-lo. E prefere então viver no pecado do que aceitar a correção. Prefere viver no seu erro do que aceitar a correção. Muitas vezes prefere deixar a igreja porque foi corrigido pelo pastor. Prefere sair dos arraiais da igreja e ir viver sozinho, ou quem sabe buscar uma outra igreja que lhe agrade, do que receber a correção necessária. Poucos são os que nos dias de hoje estão se submetendo ao ensino, à educação, à correção na justiça, à repreensão do seu pastor, do seu conselho, e estão sendo corrigidos, estão sendo doutrinados, estão sob disciplina eclesiástica. Preferem deixar a igreja do que ser disciplinados. E a palavra de Deus nos ensina: tem alguém que está em erro, em pecado, vai ter com este. Se ganhar, ganhará aquela alma, se convencê-lo do seu pecado. Se ele não ouvir, chama mais um, vai ter com ele. Se ele não ouvir, chama a igreja e vai ter com ele. Para a correção, para ganhar aquela vida. Se então ela preferir não ficar no pecado, lava as tuas mãos, que você já é livre do sangue daquela alma. Irmãos, hoje tem sido difícil corrigir. Estamos vivendo o tempo do mimimi. Pastor, não pregue isso. Pastor, não pregue aquilo. Pastor, não corrija essa pessoa desse jeito. Pastor, passe a mão sobre o erro desse irmão. Converse de maneira mais branda. Não jogue o pecado na cara dele, porque ele vai se espinhar. Ele vai fazer como o porco espinho. Vai tirar os seus espinhos e vai sair da igreja. Mas será que é isso que a reforma ensinou? Será que é isso que as Sagradas Escrituras ensinou? Lutero foi dar de dedo na cara do Papa e dizer: você está errado, a igreja está errada, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. E nós hoje que dizemos igreja reformada, sempre se reformando, estamos voltando à reforma? Não, estamos vivendo o tempo do mimimi. O casamento está errado? Deixa assim. O namoro está errado? O noivado está errado? Há julgo desigual? Deixa assim. Passa a mão, não fala nada, porque vai sair da igreja. O irmão está se perdendo nos caminhos da bebida, do alcoolismo, do uso de entorpecentes. Deixa assim. Ele vai se perder. Mas se você for lá agir com correção, você vai perder, ele vai sair da igreja. O jovem, o adolescente está desencaminhando, não está obedecendo seus pais, não está honrando seus pais. Ninguém comunica o pastor não me corrigir. E se comunica, o pastor vai corrigir, não perde só o adolescente, mas perde toda a família. Quem é o pastor para vir corrigir? Para querer educar os meus filhos? Será que não é isso que nós estamos vendo nas Sagradas Escrituras? Casal agindo de maneira errada um para com o outro, mentira e engana. Um engana o outro, um mente para o outro. Traição, adultério. E muitos acham que a traição, o adultério é só depois que se consuma, quando há consumação do ato. Mas é adultério quando nós olhamos e desejamos a mulher, o homem do outro. É adultério quando nós acessamos conteúdos pornográficos no celular que está na nossa mão, no computador. É adultério quando nós estamos esmiuçando os perfis de homens e de mulheres e os desejando. É adultério quando nós não confiamos no nosso cônjuge para contar nosso dia a dia, nosso trabalho, as nossas angústias, nossas dores, nossos sofrimentos, e acabamos buscando isso no colo, no ombro de outro. O adultério não se consuma apenas com o ato sexual, com um beijo, com um abraço. O adultério também se consuma com as mentiras, com as inverdades, com as coisas que escondemos, com os acessos pornográficos, com aquela conversa despretensiosa de início com um irmão, a irmã, até mesmo da igreja, mas que aos poucos vão revelando as nossas necessidades conjugais, aquilo que nós não temos dentro do nosso casamento, acabamos buscando dentro, fora do casamento. Isso também é adultério, isso também é erro, isso também é pecado. Mas infelizmente o pastor, o conselho, os presbíteros estão sendo chamados a não corrigir essas coisas. E muitos estão caindo nessa fábula de não correção. Nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras
corrigir com as Sagradas Escrituras, exortar, repreender, educar, segundo as Sagradas Escrituras, em todo o âmbito do ser humano, pois elas nos orientam assim. Porque o verso 17 nos diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se queremos também, como líderes, fazer tudo isso, educar, corrigir, repreender, ensinar, trazer justiça, precisamos estar habilitados para toda boa obra. Estar habilitados para toda boa obra é estar na presença de Deus, em oração, em meditação e estudo da sua palavra. Precisamos, na palavra de Deus, ser habilitados. Se já somos batizados, professos, somos líderes, temos exigência ainda maior para agir para com os neófitos com muito maior justiça, com os neófitos com ensino, com dedicação, com pregação da palavra, para estar habilitados para a boa obra, para estar habilitados para agir nesses problemas que eu já exemplifiquei no item anterior, para agir também na missão que Cristo nos confiou, de pregar o seu evangelho, de cuidar dos enfermos, de cuidar dos doentes, de cuidar dos encarcerados, de cuidar daqueles que estão hospitalizados, de cuidar dos casais, dos jovens, dos idosos, de cuidar dos necessitados, de cuidar daqueles que são pobres, daqueles que carecem do povo de Deus. Estar habilitado também para pregar a palavra de Deus, para ser missionário, pregar no nosso lar, pregar na igreja, fora dela, para ser habilitado para ser líder de jovens, de adolescentes, de casais, para ser habilitado para pregar a palavra de Deus, para ser habilitado para toda a boa obra. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Essa é a palavra de Deus para os nossos dias. Igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada voltando às Sagradas Escrituras. Permanecendo naquilo que aprendeu, como aprendeu o jovem Timóteo. Permanecendo nas Sagradas Escrituras que são úteis e inspiradas para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar e para trazer justiça. Sejamos nós, homens e mulheres, perfeitamente habilitados para toda boa obra em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe com sua porção da palavra. Nós nos encaminhamos para o final do nosso culto, final do culto desta noite. Eu quero te convidar então a cantar o hino de número 400 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Igreja de Cristo Jesus,
Estamos chegando ao final do culto, vamos orar, consagrar nosso culto ao Senhor e receber a bênção. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse culto que o Senhor nos permitiu prestar ao Senhor. Te pedimos a Deus que o Senhor receba como aroma suave e chegue até os teus átrios, a Deus, como um bom perfume agradável ao Senhor. Pai, recebe as nossas orações, meditar no nosso coração, ó Deus, cantar os nossos lábios, a porção da Tua palavra que foi proferida. Ó Deus, recebe nosso culto e nossa gratidão, em nome de Jesus. E te pedimos, ó Deus, que nos abençoe, a nós, a toda a Tua igreja, a todo o Teu povo, que seja uma semana profícua na Tua presença, seja uma semana de adoração, de glorificação, de exaltação do Teu nome. Ó Deus, nos usa em toda boa obra, que o Senhor assim nos permitir, ó Pai. Nos dirige, nos conduz, ó Deus, nos Teus santos e retos caminhos. Ó Pai, abençoa o Teu povo, nos livre de todo mal, de todo perigo, de toda doença, de todo acidente, ó Pai, e nos provém todas as nossas necessidades, sejam elas emocionais, racionais, psíquicas ou até mesmo financeiras, ó Pai. Que a graça, a Tua misericórdia, ó Deus, a Tua provisão, a saúde que vem do Senhor, os milagres que vêm do Senhor, as bênçãos que vêm do Senhor, sejam espalhadas por toda a Tua igreja nessa semana. Assim nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, hoje e sempre. Amém. Irmãos, recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, nosso Deus, o Pai, e as bênçãos consoladoras, fortificadoras e amparadoras de Cristo Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estejam com vós e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja. E quero encerrar este culto cantando o hino de número 155, Castelo Forte. É o hino da Reforma Protestante. Tenham todos uma boa noite, um bom domingo e uma boa semana. Aí no teu lar, saudai-vos em Cristo Jesus.